Muitas vezes nós queremos voar em aviões grandes, que para mim não faz diferença alguma e cada dia tem se tornado mais difícil em voos domésticos, até mesmo internacionais em algumas regiões do mundo. Vamos ver quais são os voos internacionais ou nacionais feitos com aviões widebodies, só que os mais curtos. Só para você ter uma noção, a lista tem 12 voos bem legais. Olha só, 12ª British Airways, 212 km entre Granada e Santa Lúcia, e fica no Caribe, tá? Fica bem longe da Europa isso aí, mais precisamente no Caribe. Esse voo aí entre Granada e Santa Lúcia é utilizado simplesmente um 777-200ER para voar 212 km em linha reta, mas claro que tem uma explicação. Esse voo depois segue para Londres, o aeroporto de Gatwick. Ambos os destinos no Caribe são servidos por diversas companhias também americanas. Nenhuma novidade que o americano vai curtir férias no Caribe, não só em Cancún, mas daquela monte de ilha bacana que tem por lá. E eu vou te falar uma coisa, deve ser bem caro. 11ª posição com a Biman, Bangladesh, 194 km entre Dakar e Sylhet, não sei a pronúncia, tá? A companhia aérea de bandeira do país asiático ocupa esta posição no nosso ranking com o voo doméstico entre a capital, Dakar, e Sylhet, a quinta maior cidade do país, de 169 milhões de habitantes, e o país é pequeno, são apenas 194 km em linha reta entre esses dois aeroportos aí, e a companhia simplesmente utiliza o 777-300 e o 7878, caso típico aí de uma alta demanda, um país pequeno e super populoso, muita gente querendo voar nesses destinos aí. E vamos para qual agora? 10ª posição com a Virgin Atlantic Airways, a companhia lá do Reino Unido, 180 km, e não é no Reino Unido que eles fazem voos. Kingston para Bridgetown, a companhia aérea britânica que segue o mesmo exemplo da British lá no Caribe. A Virgin acaba ligando Kingston, que é a capital de São Vicente e Granadinas, até Barbados. Tudo ilha no Caribe isso aí. O A330-300 serve essa rota que também depois segue para Londres no mesmo exemplo. Vai ter vários exemplos nesse vídeo que é essa pegada, tá? Voos com escala depois segue até o destino final. Que, claro, nesse caso será a Europa. Mas será que a Europa também não tem tantos destinos legais que até eles estão vindo aqui agora para o Caribe? São muitos voos. Vamos para a China agora, um voo ponto a ponto, ou seja, ele não vai para nenhum outro lugar, é ponto a ponto. E é servida, por exemplo, com aviões widebody da rota Shanghai Airlines e o seu 7879 Dreamliner. Ningbo é uma daquelas cidades pequenas na China com 8 milhões de pessoas. Já Shanghai, que eu tive o prazer de conhecer, passa dos 26 milhões de habitantes. É gente para poço. Você não consegue imaginar como é que é Shanghai. 8ª posição, Cathay Pacific Airways com 135 km entre Guangzhou e Hong Kong. Continuando na China agora, vamos falar assim, entre aspas aí, não China, Hong Kong e Guangzhou, que realmente fica na China, para variar, tudo também é uma questão de demanda. Entre esses destinos, desse destino, no caso aí, operado pela Cathay Pacific de Hong Kong com o seu A330-300. Se você quiser me mandar uma passagem aí, eu aceito para poder mostrar para vocês como é que é embarcar nesse voo lá na China. 7ª posição, vamos diminuindo aqui, ó. Ethiopian Airlines, 116 km entre Douala e Malabo, que eu já vou te contar também onde que é, tá? Fica claro na África, um voo entre a Guiné Equatorial e Camarões, e a Etiópia manda todos os tipos de widebodies nesse trecho. Boeing 7879, o 777-200LR, que nem preciso, e o Airbus A350-900. Seguindo também a mesma linha naquele voo da British. Depois, esse voo segue para a base da Ethiopian em Addis Ababa, na Etiópia, claro. E às vezes, por questão de imigração, é mais fácil pegar esse voo do que ir de avião. Fica aí que eu vou te contar um detalhe também bastante curioso no final desse vídeo. 6ª posição vem a Air France com 116 km entre Lung e Conakry. Nome difíceis, viu? Esse voo da Air France vai de Serra Leoa até a República do Guiné e é servida por A330-200 e Boeing 777-200 e o 200ER antes de seguir a Paris. Aquela mesmo esqueminha. 5ª posição, Royal Jordânia, 110 km entre Amman e Tel Aviv. Vamos lá para onde agora? Ásia, Oriente Médio, né? Separados ali por apenas 110 km. É uma opção para quem deseja não fazer a imigração, né, ali por terra, que demora um pouquinho mais, vai por ar,
que é muito mais rápido. Esse voo da Royal Jordânia é operado pelos 7878. Eu garanto que é bastante eficiente e útil esse voo naquela região, apesar da pouca distância. 4. British Airways. Chegamos aos 100 km. O voo é de São Cristóvão em Neves para Antigua e Barbuda. Aí tá os códigos aí, você pode pesquisar mais sobre esses aeroportos, caso você tenha curiosidade, que é mais um voo da British que segue exatamente o mesmo roteiro daqueles lá. Ela leva o Boeing 777-200 entre as ilhas e depois segue para Londres, e adivinha que também é um paraíso para os americanos. O voo costuma levar menos de 19 minutos, demora mais para embarcar e taxiar do que realmente voar. E ele também não voa em linha reta, por isso que ele acaba demorando, vamos falar assim, entre aspas, um pouquinho mais. Terceira posição, TUI Airlines Netherlands, 76 km, entre Bonaire e Willistown. Nomes difíceis, né? Fica em Curaçao, é um voo doméstico entre as ilhas de Curaçao com a holandesa TUI Airlines, que ela envia o 7878 nesse trecho que também vai seguir para a Europa, agora para Amsterdã no caso. Outros exemplos que você já entender como é que funciona. Posição número 2 pela Air Tanzânia, 73 km de Dar es Salaam para Zanzibar. O prêmio da sua segunda posição aqui fica para um voo doméstico na Tanzânia, África. O Boeing 7878 voa apenas 73 km entre a grande Dar es Salaam no continente e a paradisíaca ilha de Zanzibar. A própria Air Tanzânia opera os seus Dash 8 e os novos Airbus A220-300 nesse trecho, que por alguma razão também acaba enviando os seus 787, que é o maior avião da companhia. Eu acredito que seja demanda em alguns determinados horários. Aí outro lugar que, se você quiser me mandar lá, pagar minha passagem, eu não vou reclamar. E na nossa primeiríssima posição aqui, a France, com 26 km, Kinshasa para Brazzaville. Novamente aparecendo aqui no canal esse clássico voo da Air France entre, presta atenção que eu vou falar, República Democrática do Congo e a República do Congo. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São apenas 26 km entre as cidades, e a Air France manda simplesmente um 777-300ER. Ele levanta voo de Kinshasa, pousa em Brazzaville, antes de voltar para Paris. Olha só, são 19 minutos de voo, mas não realizado de forma reta, por isso que ele tem que fazer uma curvinha e acaba demorando isso aí. Se fosse em linha reta, seria, sei lá, 3, 4 minutos. É muito rápido. Só que assim, esse voo, assim como a maioria dos voos que são com escalas, não podem ser vendidos aquele trecho. Ou seja, você não pode comprar aquele trecho pequenininho, se não, por exemplo, nesse caso da Air France, seguir para Paris. Questão de regras e acordos internacionais. O mesmo acontece, por exemplo, com os voos da British e da TUI Airlines. Tem as companhias locais que acabam vendendo esses voos aí, mas são operados por outros tipos de aeronaves. Beleza, deu para entender? No Brasil não existe nada parecido. Até um certo tempo tinha uns voos com 777, 767 da Latam para Guarulhos, Recife, Manaus, até Azul fazia alguns voos, especialmente durante a crise sanitária. Justamente que era para dar hora de voo aos seus tripulantes que estavam parados, porque não tinha voo internacional. Visto que os mesmos justamente não poderiam operar os A320 porque eles não tinham treinamento adequado. Já no passado, a Varig chegava a operar o 767-200 em alguns voos domésticos. A Transbrasil, por exemplo, fazia Guarulhos Galeão antes de seguir aos Estados Unidos. Eu acho que o maior trecho que eu já fiz do widebody foi de Moscou para Sochi, na Rússia. Mais ou menos ali umas 2 horinhas de voo, um 767 da já falida Transaero da Rússia. E foi um voo com bastante turbulência, padrão russo de pilotagem. Foi emocionante, mas eu cheguei vivo porque eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. O airplane aí. Esse aqui é a Sala Lemberg. É o menor aeroporto. Moscou é cercado por 3 grandes aeroportos. 2 eu sei falar, Domodedovo e Sheremetyevo. Esse aqui não sei mesmo. Olha isso, menininho. Tupolev 154. Que isso, meu jovem. Da Transaero. Classe econômica aqui da Transaero. Uma saída de emergência, pelo menos uma coisinha boa. Chovendo. Então, certo, agora vamos a sorte.
Quebrou da carceria, a companhia já cagou tudo. E você já voou de widebody dentro do Brasil? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.